Bom dia, meus irmãos. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Contos e Pontos, né, do nosso querido Humberto Campos, né, psicografia do Chico Xavier. O título que Humberto Campos nos traz aqui, A Besta do Rei. Então, aqui, besta a gente sabe, é um animal de carga, né, um burro. Então, aqui eles estão diante de uma assembleia fraternal no plano espiritual, né, para examinar a posição difícil dos médios com graves responsabilidades. Então, aí vai ter um velhinho que vai contar uma fábula aqui, né, desse burrinho, dessa besta, e aí fazendo um paralelo com os médios, né, os graves responsabilidades do médio, né, a gente vai colocar aí não só o médium, mas nós, trabalhadores espíritas, nós com os espíritos imortais, que estamos aqui para evoluir, né? Então, vamos começar a história, né? O velhinho amigo estampou singulares características fisionômicas e narrou, sem qualquer propósito de plagiar o nosso prestimoso Esopo. Esopo é um contador de fábulas. Já ouvi contar as histórias, já vim contar, né, uma história de uma besta de carga, que pode ilustrar os nossos comentários de modo significativo. Então, ele está querendo fazer, igual eu falei, um paralelo da responsabilidade do médico com esse burrinho aqui. Um reino, né? Tinha um rei da Mesopotâmia, necessitava de transportar um enorme tesouro de uma cidade para outra a benefício dos próprios súditos. Vastimíssima zona do rei precisava renovar os sistemas de trabalho e melhorar os processos evolutivos. Entretanto, para esse fim, não dispunha de recursos substanciais. Vocês sabem que na Terra toda prosperidade requisita apoio físico, tanto quanto a luz, uma candeia reclama combustível. Aqui, o que acontece? Aqui ele está contando, o velhinho está falando que tinha um rei, ele precisava de transportar um enorme tesouro de uma cidade para outra, para benefício dos súditos. Aqui a gente pode colocar que, como se fosse o médio aqui, o tesouro seria a mensagem, a boa nova, né? As leis, as verdades espirituais. A cidade seria, a gente fazer um paralelo aí, o plano físico com o plano espiritual. E os beneficiários são nós, encarnados, né? Então, ele fala que esse trabalho vai ser para melhorar os processos evolutivos, né? Então, vamos continuar aqui. Ora, naquele tempo, os homens não dispunham das facilidades de transporte. Os filósofos ensinavam a verdade e os poetas já sublimavam a poesia. Contudo, a inteligência do mundo estava muito longe da locomotiva e do avião. O soberano, assim, atado às injunções da época, determinou que fosse procurar uma besta elogiável para o serviço. Depois de várias pesquisas, surgiu um animal nas condições desejadas. Então ele está procurando para carregar o ouro, que a gente faz o paralelo aí, que seria a mensagem espírita, a mensagem da Boa Nova, as verdades. E essa besta, ele precisava de ser um animal bem forte, né? Para suportar toda aquela carga e todas as condições adversas da viagem. O muar, né, a besta escolhida, podia conservar as, as manhas inerentes à espécie, mas devia ser calmo, zurrar apenas em horas de perigo e corcovear o menos possível. Vamos parar aqui. Então, esse animal, né, esse médium, nós aqui, né, trabalhadores espíritas, nós temos que conservar, né, lógico, nós estamos no mundo de provas e expiações, a gente tem que entender que nós somos imperfeitos, porém, a gente vai ter que mudar nesse sentido de adquirir essas qualidades para o serviço mediúnico, para o serviço na casa espírita, né? A gente está falando médio, mas todos nós somos médios. Mas, assim, calmo, zurrar é barulho, né? Fazer o mínimo de barulho possível, só nas horas de perigo, né? Corcovear, dar aquele pinote, né? Arquear o corpo. Então, a gente vai colocar aí os milímetros, né?
orgulho, vaidade, né? O menos possível. A jornada seria laboriosa, penosa, né? Dias e noites de marcha forçada, com um intenso aproveitamento das horas aprazadas a partida, a besta, em sua ingenuidade serviçal, prazerosamente recebeu o arrebatamento brilhante. Então, ela sabe, no caso aqui, nosso burrinho, ele vai receber uma missão, né? Prazerosa, mas difícil. Deixou o palácio sob aclamações festivas, precedia de carruagens e batedores seguida de infantes amardos, era ladeada de fidalgos e escrivães, guardas e mordomos, artesãos e ourives, lanceiros e escudeiros, congregados em rumoroso séquito para acompanhá-lo. Então, nesse trecho aqui, a gente observa aqui, que estava tendo um alvoroço aqui na partida desse burrinho aqui, dessa besta, na hora dele sair do castelo, né? Então, assim, o médio, quando sai do plano espiritual, ele sai mais ou menos assim, resguardado de bons espíritos, de bons conselhos, de um planejamento espiritual, reencarnatório, bem organizado, bem feito, né? Então, para justamente exercer esse trabalho de intercâmbio entre os dois planos, né? Vamos continuar aqui com o Humberto Campos, nossa história aqui. A expedição realmente era uma das mais proveitosas, os benefícios seriam incalculáveis. Olha, essa parte que eu grifei, depois eu vou trazer os benefícios incalculáveis dessa missão do burrinho e a missão comparada com a gente, principalmente com os médios de responsabilidades grandiosas, né? Isso, porém, não exonerava a besta do cansaço natural. As caixas repletas de metal precioso que sustentavam, se provocavam geralmente admiração, era ela o peso incômodo e incessante. Em razão disso, a viagem que começou alegremente transformou-se pouco a pouco em peregrinação dolorosa. Enquanto outros muares podiam comer os legumes frescos de que vinham carregados para o alimento da expedição, a besta honrosa e desditosa gemia sob a carga do ouro maciço. Só um pouquinho aqui nesse trecho aqui, falando que os outros burrinhos, as outras bestas estavam tranquilas ali, né? Ficavam comendo o que podia, né? Estava na boa. E ele, o burrinho que estava carregando o ouro, gemia do peso da carga. O soberano, se era compreendido por grande parte dos súditos, possuía também vassalos infiéis, que por incapacidade de entendimento lhe solapavam a autoridade. Por essa razão, o animal sofredor era objetivo de invectivas e achicalhes por parte dos adversários do rei. Ó, o soberano aí a gente pode colocar como na historinha Deus, né? Esses vassalos infiéis, né, por ignorância, né, traíam a confiança e traiu o rei, né? Por essa razão, o animal, ele, como representante do rei, né, para carregar esse tesouro, né, que é a Boa Nova, fazendo um paralelo aí com as nossas revelações, ele era ridicularizado, né, por todos ali, principalmente esses irmãos nossos, ignorantes da lei de Deus, né? Suarenta e exausta, a infeliz namorava um espelho do Eufrates, sequiosa de uns goles de água pura. Todavia, era obrigada a ver, com absoluta impossibilidade de satisfazer a sede que o torturava, seus irmãos de rebanho, a se refestearem no rio adentro. Então, olha aí, ela passava diante daquele rio Eufrates lá, dos mais bonitos e tal, com água, eu imagino assim, o Eufrates com uma água transparente, né, cristalina, e ela não podia usufruir daquilo ali por causa da missão dela. Enquanto isso, os irmãos
se deleitavam ali, né, felizes, e ela só olhando e prosseguindo o seu trabalho, né? Então, a gente lembra de quem, né? Do próprio médium que trouxe essa mensagem, né? Do Chico, né? Chico trabalhava noites adentro, madrugada adentro, né? Enquanto as outras pessoas estavam dormindo. Ele tinha o serviço dele durante o dia, à noite ele psicografava, atendia primeiro nas reuniões, né, as mãezinhas, e posteriormente ele psicografava as grandes obras no final da madrugada. De quando em quando, tangia pelas necessidades naturais, dirigia-se às margens do caminho para lamber algumas gotas de água barrenta ou tosar algum broto de capim verde. No entanto, não conseguia grande coisa. A comissão encarregada do tesouro chibatava para que tornasse ao meio ao fim o fio. As eméis, né, outros burros desapiedados, feriam-na com aguilhões toda vez que tentava cheirar outro animal, de modo a sentir-se menos sozinha, porque no fundo era uma besta como as outras. Nas aldeias por onde passava, cheia de feridas e desapontamentos, súditos reconhecidos traziam-lhe forragem especial e preciosa que a afortunada não conseguia tragar, saudosa de natureza livre. Senhoras leais ao soberano enfeitavam-na com adornos simbólicos. Cavalheiros respeitáveis, amigos incondicionais do monarca, exaltavam a virtude da solípide, pronunciando extensos discursos junto de suas orelhas trêmulas. Então, nesse trecho aqui, ó, a gente exaltar o quê, né? Os médios, principalmente esses com missões grandiosas, com muita responsabilidade, que a gente sabe que quanto mais o trabalho mediúnico, quanto mais a produção que aquele médium tem para executar na reencarnação dele, na atual, ele é mais tentado, né? Ele vai ser mais elogiado, como a besta aqui, o burrinho, né? Então, é o quê? A gente tem que entender e não deixar levar pela vaidade, né? O médio, a gente sabe, a gente vai trazer algumas referências aqui, ele é somente um porta-voz, é apenas um instrumento da comunicação, né? A gente sabe que a maior parte do trabalho, a grande responsabilidade, tudo grandioso é da espiritualidade, né? Nós somos só apenas aprendizes, como diz a história aqui, o burrinho, a besta, né? Por quê? Porque a gente está muito aquém ainda, né? A gente está no início da escala espírita. O animal guindado à situação de tal brilho era, porém, descendente de uma espécie e não podia trair as leis evolutivas, não obstante a favor real. Então, aqui, esse trecho fala justamente isso que eu falei, né? A gente não cair na vaidade, porque a gente tem que entender nossa condição evolutiva. Nós não somos melhor que Jesus, que um espírito superior ou um espírito da codificação, de maneira alguma, né? A gente está aqui para justamente ser amparado por eles e fazer nossa parte no trabalho evolutivo do planeta. Voltando aqui, por semelhante motivo, amarguravam-lhe não só as considerações e honrarias indébitas, como também as disputas sem fim que se levantavam cada dia em torno de suas patas inseguras, né? A gente vê aí, ó, de novo, honrarias indébitas, né? Então, assim, o que acontece? Muitas pessoas que não têm conhecimento da missão, da responsabilidade do médium, né, elogia, fica de cima, não, eu quero, vamos supor, na casa espírita, eu quero tomar o passe do fulano, do ciclano, quero receber mensagem do Divaldo, não quero receber mensagem, vamos supor, da dona Neuma, entendeu? É mais ou menos assim, e ainda, além de tudo, ele tem como se fosse essa exaltação, né? Principalmente daqueles que têm um pouco mais, assim, vamos dizer, de fama, né? De estar mais em evidência. Se varava a porta
aristócratas de alguma cidade, sua passagem causava distúrbios. Cortesão generoso, intervinham discutidores, exigiam alguns que a besta tomasse a direção norte, outros solicitavam a direção sul. Matronas entusiastas pediam graças especiais para o animal e reclamavam modificações. Parando de novo, isso aqui a gente via direto no Chico, né? Pessoal querendo que ele fosse para um lugar, para outro, né? Querendo dirigir, querendo coordenar mais que Emmanuel o projeto mediúnico dele, né? Mais ou menos isso. Vítima da curiosidade e do atrevimento, a besta era compelida a tolerar pontapés e golpes incessantes. Se procurava o refúgio ao lado dos artesãos, faminta de socorro, os ourives protestavam, acreditando que o muar desejava fugir. Se tentava acolhimento junto dos ourives para defender-se de alguma sorte, os artesãos provocavam reação rumorosa, fastigando-os a pontaços, né, pancadas, né, no caso aqui. Humberto Campos, gente, ele é muito erudito, então, assim, as palavras dele, assim, a gente tem que ter dificuldade de entender o raciocínio dele. Tem hora mesmo com um livro, com Google, né? Então, aqui, o que ele está falando, né? Curiosidades, a ver se... Então, ela vivia num meio hostil, né? Cada um querendo, com seu personalismo, conduzir ela, né? E ela sofrendo agressões ferrenhas aqui, né? De quilômetro a quilômetro, o serviço tornava-se mais asfixiante. De vilarejo a vilarejo, a perturbação aumentava sempre. A besta não conseguia aliviar-se. Devia transportar o tesouro e não podia comer, repousar ou banhar. O narrador, né, o velhinho, inteligente e bondoso, sorriu e fez uma longa pausa e concluiu. Nós começamos a nossa história, só para recapitular, no plano espiritual, que estava numa assembleia, lá no plano espiritual, para examinar a posição difícil dos médios com graves responsabilidades. E aí o velhinho, né, a gente imagina um benfeitor lá no mundo espiritual, começou a contar essa fábula. E o finalzinho, esse benfeitor foi concluir, né, arrebatou a história. O serviço foi realizado, né, da besta, do burrinho. Fim da jornada de sacrifício. A besta foi desarreada, a riqueza beneficiou a todos, houve alegria geral no espírito coletivo, mais possibilidades de trabalho, mais ânimo entre o povo. A besta, contudo, não era o mesmo animal do início. Trazia o corpo coberto de chagas sanguinolentas. Não sabia trotear quanto os outros muares. A forragem rica ou o capim verde não mais o interessava. Ignorava o caminho de estrebaria. Afligia-se e assustava-se, tanto na cavalariça como nas pastagens refrescantes. Orneava a esmo ou corria de um lado para o outro, sem que ninguém a entendesse. Aos servidores do rei, felizes com as novas possibilidades, pouco importava o destino de tão extravagante animal. Alguns companheiros de expedição, mais caridosos e práticos, julgavam que o muar houvesse enlouquecido e resolveram, como solução única, enviá-la ao matador. Olha aí, para você ver como é que é. Depois de tudo isso, ainda tinha gente chamando a bestinha de louco, né? E de louca, e também querendo dar uma solução para isso tudo, a morte dela. Olha como é que é as coisas, né? Olha o que ela está recebendo dos irmãos, né, de espécie encarnados, né? Antes, porém, o soberano, que era piedoso e justo, né, nosso Deus, nós colocamos o soberano como Deus, mandou buscá-la para as cocheiras de sua casa. Não se sabe como e ninguém mais viu. Olha aí que importante.
né? O soberano era piedoso e justo e mandou buscá-la para as cocheiras de sua casa, né? Nos mais altos colônias espirituais, a gente imagina, né? Ninguém mais nem viu, né? Por quê? Porque estava num lugar bem distante desse nosso mundo material aqui. A essa altura da narrativa, o velhinho fez uma pausa, endereçando a nós outros o seu olhar percussiante e límpido e perguntou: vocês não acham que o médio de responsabilidade em nossos dias muito semelhante a essa besta do rei? Ó, vocês não acham um médio de responsabilidade em nossos dias muito semelhante à besta do rei? Sorrimos todos, entreolhando-nos surpresos, mas a curiosa interrogação ficou no ar. É o nosso Humberto Campos que trouxe esse belo ponto, né, meus irmãos? Então, deixa eu transmitir o outro aqui, fazer os comentários, nossas referências, né? Então, aqui, o que a gente pode observar nesse texto, né, de que a espiritualidade nos traz, né? Nos itens 1, falando das responsabilidades, né, do planejamento, né, para o serviço, a missão do médium, né? As reuniões, ó, quem trouxe aqui foi Manuel Filomeno de Miranda, nos bastidores da obsessão. Deixa eu só ver se está transmitindo. Está transmitindo aí, né, Carol? Está passando o slide. As reuniões espíritas... sim. Obrigado. As reuniões espíritas são compromissos graves, assumidos perante a consciência de cada um, regulamentados pelo esforço, pontualidade, sacrifício e perseverança de seus membros. Ó, então, aqui, o Manuel Filomeno de Miranda, ele está trazendo não só, né, o médium que traz a psicografia ou a psicofonia, ou independente da posição que ele ocupa, a responsabilidade com a pontualidade, com o esforço, com o sacrifício, com a perseverança. Somente aqueles que sabem perseverar sem postergarem um trabalho de edificação interior se fazem credores das assistências dos espíritos interessados na sementeira da esperança e da felicidade na Terra. Programa sublime presidiado por Jesus das altas esferas. Olha aí que importante ele traz para nós, né? Então, à medida que a gente faz esse trabalho na casa espírita ou médium, né, de sacrifício, estudo, pontualidade, né, perseverança, né, não desistir, né, dar o sangue ali mesmo, né, como a expressão popular fala, a gente vai estar presidindo os programas de Jesus, das altas esferas, né? Qual a importância de a gente estar imbuído no trabalho? Nas reuniões sérias, os seus membros não podem compactuar com negligência aos deveres estabelecidos em prol da ordem geral, da harmonia, para que a infiltração dos espíritos inferiores não se transforme em celeiros de balbúrdia, em perfeita conexão com a desordem e o caos. Então, o que ele fala aqui? Né? À medida que a gente não consegue desenvolver o nosso trabalho na casa espírita, o médium, principalmente esse médium de alta responsabilidade aí, com a mudança da sociedade que ele vive, ele vai estar dando abertura aos espíritos inferiores atrapalhar o serviço, né? É isso que o Manuel está falando aqui. Está no item 4 e 6, né, do nosso estudo, fala da missão ali, das características, né, dos médios, né, do trabalhador espírita. E aí, em Seara dos Médios, a gente vê que, ó, em mediunidade não há conquista relâmpago. Isso aqui é uma coisa importante, né? Exercer a mediunidade com força ativa no Ministério do Bem é fruto de experiência de quantos lhe esposam obrigação por senda de disciplina e de trabalho, consagrando dia a dia a estudar e a servir com ela. Então, assim, o médio, como muitas pessoas que ficam ficavam elogiando o burrinho, exaltando e tal,
no fundo, não entendia, não sabia, e o médium também tem que tomar o cuidado de entender a obrigação dele, né? A disciplina, o trabalho, o estudo, né? Ele se doar para o serviço mediúnico, né? Para a casa espírita, né? Estudar, servir com ela, né? Ele vai estar aprendendo, ele não é o centro das atenções, né? Ó, Hermínio de Miranda, em Diversidade de Carismas, falar que a mediunidade é uma expressão da sensibilidade do médium. Como faculdade humana, guarda características pessoais como o modo de caminhar, o tom de voz, a impressão digital, o feitio das letras, o temperamento de cada um. Precisa ser disciplinado sem ser deformado, respeitando-se o contexto da personalidade. Aqui é no item 5, que falava lá na história que o médium tinha que ser um médium calmo, que não podia ter melindre, né? Não podia dar pinote, né? Então, aqui está falando, o Hermínio está trazendo isso aqui, ó. Modo de caminhar, o tom de voz, né? A gente sabe que numa reunião mediúnica, no tratamento com os espíritos inferiores ou os espíritos sofredores que apresentam ali no trabalho, a gente tem que ter o amor, né? Tem que estar tratando ali como se for uma pessoa um doente, e nós somos os médicos, né? Somos intermediários do médico maior que é Deus. Então, a gente vai estar ali orientando, instruindo, tentando passar uma coisa boa para aquele espírito volte para a espiritualidade e fazer um tratamento num plano maior, né? Então, no item 8, fala dos benefícios que seriam incalculáveis, né? Então, o Manuel, de novo, no Temas da Vida e da Morte, fala dos benefícios decorrentes do intercâmbio mediúnico. Ó, as lições que a gente aprende são proveitosas, a gente vai entender melhor a lei de causa e efeito, né? Exercício da fraternidade, né? A gente, igual eu falei, a gente vai estar mais sendo auxiliado do que a gente vai estar auxiliando, né? O auxílio para os desencarnados sofredores. Que acontece? No plano espiritual, talvez esses desencarnados sofredores tenham dificuldades de estar absorvendo as lições dos benfeitores, eles não enxergam, talvez, nem os benfeitores, porque o padrão vibratório deles são baixos, né? Então, eles vêm numa reunião mediúnica, talvez, para receber os fluidos animais nossos, né? Para justamente causar alguma impressão para eles. Nesse caso aqui, o Manuel Filomeno colocou cirurgias espirituais, mas não nas pessoas do centro espírita, nos que estão participando da reunião. Essas cirurgias espirituais é nos desencarnados sofredores. Exercício da caridade anônima, ó, isso aqui é importantíssimo, né? A gente sabe que a gente tem que fazer a caridade sem ostentação, né? Reunião mediúnica é um campo, ou na casa espírita, é um campo para a gente trabalhar a nossa ostentação, né? Oportunidade para os desencarnados, eu já disse, isso aqui o alívio para eles e oportunidade para eles desabafar, de a gente ter um diálogo proveitoso para eles pedir perdão pelos erros e voltar a fazer repaginar sua vida. E, assim, os benefícios desse intercâmbio também, a gente vai estar, aqueles espíritos que a gente auxiliou, vão se tornar amigos nossos, né? E vão acabar, num futuro, auxiliando a casa espírita também, né? Do plano espiritual. No item 8, ainda falando desses benefícios incalculáveis, o que é o Espiritismo, aquele livrinho do Allan Kardec, fala aqui, ó, o fim providencial das manifestações não é convencer só os incrédulos, né? Tudo acaba sendo um benefício maior para toda a humanidade, para a vida terrestre, né? E a gente vai dar, através desse intercâmbio mediúnico, né, as ideias aos crentes sobre o futuro, né, sobre a vida futura, né? Isso que é o objetivo maior, que Jesus sempre estava falando da vida futura, né? Então, esse é um dos benefícios incalculáveis, né? E principalmente nesse momento de crise, de pandemia que a gente está sofrendo aí, as pessoas ficam pensando que a vida se resume em uma só vida. A gente, através da mediunidade, desses trabalhos mediúnicos, a gente vai estar auxiliando a providência divina em incutir essas ideias reencarnatórias e a ideia sobre o futuro.
Emmanuel, aqui no Consolador, ele traz uma questão interessante, falando justamente desse intercâmbio dessas almas desencarnadas e os benefícios, né, para que a gente vai estar nessas reuniões fraternas, passando o Espiritismo e o Evangelho, esses conceitos, e talvez aquele desencarnado que está ali sofrendo não tem nenhuma noção nenhuma, nem do Evangelho, nem da primeira revelação, quanto mais do Espiritismo, né? Muitos não sabem que desencarnam. Então, o Emmanuel está explicando isso aqui, que a gente vai estar atuando numa cooperação mútua com esses nossos irmãos sofredores, né? Explicando o fenômeno da vida nos dois planos. Nos Mensageiros, capítulo 48, André Luiz fala, né, que os espíritos sofredores consolam-se com o nosso auxílio, mas o calor humano está cheio de magnetismo de teor mais significativo. Para eles, com semelhante contato, experimentam o despertar de forças novas. Olha, importante isso aqui. Eles sentem o auxílio do plano, entre eles, os desencarnados, né, o benfeitor com o espírito sofredor, só que aquele negócio, né, o teor mais significativo acontece com contato nas reuniões mediúnicas ou nas nossas palestras, né? Então, eles têm esse contato mais significante, né? Então, eles experimentam o despertar de forças novas, ó, nessas reuniões. A importância do estudo, a importância da palestra, todas essas atividades na Casa Espírita, para esse despertamento de forças novas nos nossos irmãos sofredores, né? Então, o que acontece? Se eu for pensar, vou fazer uma aspas aqui para André Luiz. Se for pensar, né, antigamente que não tinha reunião mediúnica, como é que a espiritualidade trabalhava, né? Você acha que ele vai ficar dependendo das reuniões, que são poucas, e os espíritos desencarnados são milhões, bilhões, né? A gente sabe que é 2 vezes a quantidade de habitantes da Terra. Então, assim, a espiritualidade, ela tem seus recursos, que a gente ainda não sabe, mas consegue trabalhar esses espíritos também. Porque de sofredores tem mais do que os que estão trabalhando na reunião mediúnica. A gente sabe que na reunião mediúnica é atendido 3, 4 no máximo espíritos, né? Tem algumas que é só um, né, entendeu? Então, assim, a espiritualidade tem como manipular os fluidos e gerar todos esses benefícios que geram uma reunião mediúnica, né? Ainda continuando no 10, está falando aqui do cansaço, né, do sacrifício, da peregrinação dolorosa, e Emmanuel, no Seara dos Médios, traz aí, a mediunidade é um instrumento de melhoria espiritual, ensejo de serviço, aprimoramento, resgate e solução. Olha aí. Então, a gente sabe, bem-aventurados aflitos, falava Jesus, né? Então, assim, se a gente está passando por todas essas aflições, a gente sabe que é para o nosso aprimoramento e para o nosso resgate, né? E ainda a gente tem que se alegrar, porque a gente está nesse serviço de resgate, de aprimoramento, né? De solução para a nossa evolução, o nosso progresso, né? Vamos lá. No item 15, fala que... cadê? Vamos lá, no item 15, eu quase terminando. Tá? Porque aqui fala... que fala natural é que entre os que se ocupam com o espiritismo, o desejo de poderem por essa comunicação. Que fala da comunicação dos espíritos, né? Que aqui alguns eram... que alguns caíam na vaidade, né? Aí o Kardec está explicando no Livro dos Médiuns, a gente sabe muito bem disso, nós como espíritas, que ele é um manual para a gente bem proceder, tanto as pessoas da casa espírita, como principalmente os médiuns, né? Tem que saber as obras da codificação, o Evangelho, e principalmente essa obra, né? O Livro dos Médiuns. Então, aqui eu coloquei nesse slide o perfil moral do dirigente, do médium, né? Então, a gente tem que ter uma autoridade moral, vivência. Como é que eu vou fazer esse intercâmbio mediúnico se eu não tenho, se no meu dia a dia eu não sou 1/3 do que eu falo lá na reunião doutrinária, ou na reunião mediúnica, né? Então, eu tenho que ter o conhecimento, eu tenho que ter a vivência do Evangelho, eu tenho que ter o hábito da oração, do estudo.
né? Um razoável equilíbrio psíquico e emocional. Por que razoável? Porque a gente sabe que nós somos imperfeitos. A gente não vai conseguir esse equilíbrio que Jesus tinha, o espírito puro. Não, a gente vai galgando, degrau por degrau, até conseguir esse equilíbrio. O amor na tarefa, uma das principais itens aqui, né, do perfil do médio, de um dirigente, né, de uma pessoa de bem, um homem de bem. A gente lembra do filme do Divaldo, né, falava justamente, tem uma reunião mediúnica lá, um doutrinador, né, um dirigente falando, né, falando, conhecimento doutrinário muito bom, mas não conseguia sensibilizar o espírito. Aí chegou uma senhorinha, né, quase parece que nem sabia ler direito, mas com o amor dela, ela conseguiu resgatar aquele espírito, né? Ó, responsabilidade, compreensão, sinceridade, firmeza, perseverança e fé sólida, né? O dirigente, o médico tem que ter isso aí. No 23, né, caminhando para a conclusão do nosso estudo, falava justamente que o serviço foi realizado, né? Então, o Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, capítulo 20, ele fala: não creiais que a faculdade mediúnica seja dada para corrigir uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é maior, trata-se da humanidade, né? A gente sabe que a besta, né, que não carregou esse ouro à toa, né, foi por geral, para a sociedade, né? A luz do Espiritismo compreende que as faculdades mediúnicas já existem na criatura. Quem se desenvolve é o médium, que, pelo conhecimento doutrinário, aprendendo as técnicas necessárias, consegue entender o exercício da sua faculdade mediúnica, nele se apurando e disciplinando. Então, Deus não dá um médium pronto que vai resolver todos os problemas dos espíritos sofredores, não. Ele dá a oportunidade do médium resgatar e evoluir e crescer junto com o trabalho, né? Aprender, né? Então, meus irmãos, eu deixo aqui uma provocação, né? Nosso querido Humberto Campos com o nosso Chico Xavier aí, ele é só gratidão, né? Agradecer a Deus e Chico e todos os espíritos que orientaram o Chico, mas o que acontece? Esse espírito Humberto Campos já estava trabalhando aqui nessa lição o Chico, entendeu? Estava mostrando para Chico como que ele deveria proceder, né? Essa besta, esse burrinho, e Chico conseguiu gratidão a Deus por ele ter essa força, essa disciplina, essa perseverança, esse sacrifício, né? Abnegado ao extremo. A gente sabe de todas as dificuldades que Chico passou. E Humberto Campos, através justamente da mediunidade, trouxe para ele a orientação como que ele deveria conduzir a vida dele na missão grandiosa que ele deveria. Então, a gente sabe que Emmanuel, conversando com ele ali no início da atividade mediúnica dele, se eu não me engano, era 30 livros, né? Chico passou dos 400, né? Então, ó, você vê que o planejamento era mas Chico conseguiu ser maior ainda, buscar forças onde que ele não tinha, né? E confiando em Jesus, confiando em Deus, na espiritualidade que estava amparando, ele conseguiu evoluir, resgatar todos os seus débitos. Então, meus irmãos, gratidão a todos pela oportunidade e a paciência.